Olá, bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Estivemos ausentes na semana passada, mas foi por um bom motivo. Espero que você tenha acompanhado a Semana do Escritor, em que a gente fez webinários ao vivo todos os dias, liberamos vídeos, discutimos vários temas relevantes para você que quer seguir esse ofício da escrita. Vou aproveitar para agradecer que a semana foi incrível, que a gente recebeu muitos comentários, o pessoal compartilhou muito essa semana, a gente trocou ideia com muitas pessoas, foi incrível, vocês foram incríveis. Verdade, muito obrigada mesmo pelo carinho, pela companhia, pela troca, foi muito especial a Semana do Escritor. E a gente, na verdade, está gravando esse vídeo hoje com um pouquinho de atraso. Na verdade, a gente queria ter gravado esse vídeo na semana passada, quando aconteceram os desdobramentos da tal polêmica envolvendo críticos e booktubers. Se você mora em Marte e não ficou sabendo da polêmica que está acontecendo no meio literário aí, houve um burburinho, um escritor, que a gente não vai citar o nome aqui, para não dar mais publicidade para ele, porque no final das contas a gente acredita que foi esse o intuito dele. O escritor, então, vazou um e-mail privado trocado com a Tatiana Feltrin, que é uma das maiores booktubers aqui da plataforma, tem mais de 300 mil inscritos. Tá há mais de 10 anos fazendo isso. O que aconteceu? Esse escritor vazou um e-mail trocado com a Tatiana Feltrin, em que ele oferecia mandar o livro dele, obviamente esperando divulgação, que o canal dela tem mais de 300 mil inscritos, e ela respondia esse e-mail dele com uma tabela de valores, ou seja, dizendo, eu divulgo o seu livro, você tem essa opção de plano, e o cara postou indignadíssimo nas redes sociais dele, dizendo que aquilo achava um absurdo. Como é que foi a postagem dele? Não, ele chamou de jabá. É assim que se faz jabá. É assim que os booktubers fazem seu jabá. Alguma coisa do gênero, né? E essa postagem causou uma enorme repercussão, começando da rede do próprio escritor, em que seguidores dele, conhecidos no mercado editorial, como o editor Paulo Roberto Pires, como a professora Regina Del Castanher, da UNB, se manifestaram de uma forma bastante assintosa, dizendo que os booktubers são pessoas infames, ignorantes, mercenários. Não só os booktubers, como os seguidores dos booktubers. Chamou todo mundo de ignorante. Ignorante. E é importante ressaltar que a gente tá fazendo esse vídeo, mas a polêmica ela já tá baixando, não tem muito mais o que discutir. Eu acho que para quem tem bom senso, as coisas já estão bastante claras. Lugar de crítico é lugar de crítico, lugar de divulgação e o papel do booktuber é outro. Foi uma coisa que revoltou muito a nós duas, foi esse vazamento de e-mail, que é uma coisa muito feia de se fazer. E como todo bom covarde, ele vazou uma informação privada e bloqueou os comentários. E o que é mais incrível, quando eu vi aquilo, eu fiquei um tanto espantada, dei uma olhada no Instagram da criatura e vi que ele tinha postado uma foto, até separei o livro aqui, do Michel Laube, O Tribunal de Quinta-feira. Foi realmente engraçado. Ele elogia esse livro. É um livro que trata justamente do quanto é cruel e imoral você vazar informações privadas de uma pessoa. O protagonista sofre um inferno, o Tribunal de Quinta-feira, por conta de vazamentos de e-mails. Então esse autor, ele elogia esse livro, convidava a leitura do livro e a reflexão sobre o que ele traz e faz justamente uma coisa dessas, né? E covardemente depois bloqueia os comentários que fazem, com as pessoas apontando a sua contradição, né? Exatamente, expor uma pessoa dessa forma. A Tatiana Feltrin, a gente foi ver depois, acabou fazendo uma postagem a respeito da polêmica, onde ela coloca publicamente agora os valores que ela cobra para divulgação. A gente fica imaginando o inferno que deve ter virado a vida dela por alguns dias por ser exposta dessa forma. É uma pessoa séria que está fazendo um trabalho há mais de 10 anos, persistentemente, toda semana publica, agora 3 vídeos por semana, cumprindo um papel aí que, na maior parte das vezes, os acadêmicos, o Estado brasileiro não cumpre, de formar de leitores, de convidar pessoas comuns e cidadão comum a lerem livros, a lerem clássicos e ser tratada dessa maneira, assim, foi realmente uma coisa que revoltou a gente. Foi escolher justamente uma pessoa que sempre trabalhou com transparência, tá há 10 anos fazendo regularmente o trabalho dela. O que eu enxergo dessa forma é uma pessoa que hoje, depois de tanto tempo fazendo direitinho todo o trabalho dela,
Hoje ela consegue ganhar dinheiro fazendo o que ela mais gosta. Eu só consigo enxergar isso como um ressentimento. Pô, eu ia adorar poder viver só de ler livros. É mérito dela. Por que ela não poderia cobrar por isso? Exatamente, usufruir disso. E aí vem algumas questões que eu acho que essa polêmica levantam, que a gente gostaria de dar a nossa opinião aqui, né? E também propor debate, gostaria de saber o que você pensa, que é se os booktubers têm ou não, afinal, o direito de cobrar pelo seu espaço de divulgação. E a nossa opinião é de que sim, ele construiu aquele patrimônio, ela está há 10 anos produzindo conteúdo gratuito, estimulando uma porção de gente à leitura. Eu já vi dezenas, centenas, milhares de pessoas darem o depoimento de que só leram Machado de Assis por causa dela, que só leram Moby Dick por causa dela, que só leram Tolstói por causa dela. Essa mulher tem um mérito incrível, tá? Ela cumpre um outro papel, não é o papel do crítico, ela não reivindica para si o papel do crítico, mas cumpre um papel importante. E por que essas categorias não podem conviver no mercado? Por que tanto ressentimento com relação aos booktubers? Tem que ver que são papéis diferentes mesmo. A Tatiana e outros booktubers criaram os seus canais para terem um diálogo com outros leitores. No caso dela, que eu acompanho há mais tempo, sei que ela criou o canal porque ela lia muito e queria trocar ideia. Mais tarde, só que, gente, fazer vídeo bom no YouTube com qualidade de áudio, de som, dá muito trabalho, custa dinheiro e você só vai manter essa qualidade de trabalho se você puder se dedicar a isso. Pra você se dedicar a isso, você precisa de dinheiro. De dinheiro, pô. E quem que vai patrocinar isso se não as pessoas interessadas em divulgar dentro do canal dela? Ela tem feito mais publi pra autores iniciantes. Por que um autor iniciante não pode usufruir desse espaço se ele tem dinheiro pra pagar? Não, e é justamente aí você tocou num ponto importante. Existem pessoas que veem valor e contratam ela e continuam contratando provavelmente porque dá resultado e que não tinham espaço dentro desses meios tradicionais. Então ela divulga aí novos autores que têm alcance, que conseguem criar público leitor através do canal que ela disponibiliza e pagam muito felizes por ele. Por que ela não poderia cobrar por isso? Outra, influenciadores digitais, né, essa palavra que está na moda aí, do ramo da saúde, do ramo da moda, de tecnologia, todos eles cobram, tá? Por que o booktuber não pode cobrar? É a velha visão romântica da arte, né, que tanto atrasa o nosso mercado. É você ver o escritor como alguém diferente, um artista genial que tem que ficar lá encastelado na sua zona, dentro da academia ou dentro da sua casa conversando com seus pares. E aí a gente chega num outro ponto que a gente quer tocar nesse vídeo, porque uma é o mau caratismo do escritor e outra figura importante que entrou nessa polêmica, que foi o senhor Paulo Roberto Pires, que escreveu um artigo para a época extremamente ofensivo tanto para os influenciadores digitais quanto para as pessoas que consomem esse tipo de material. O cidadão comum, você, leitor Exato. comum, que não está interessado em dar uma opinião embasada em Deleuze ou em Nietzsche, porque a maior parte das pessoas não está interessada nisso, tá? Chamando todo mundo de ignorante. Chamando todo mundo de ignorante. Se autoproclamando, se colocando num pedestal de detentor do conhecimento e o porta-voz da literatura. Que isso? Quem é você para se autoproclamar o detentor do conhecimento sobre o livro X ou Y ou Z? Isso não existe. O acadêmico ele tem o seu lugar importantíssimo de produzir saber, de propor reflexões, etc., mas isso não impede que outras categorias existam. E conversem com o público. Eu acho que rola um ressentimento muito grande, aí sim, da parte de muitos acadêmicos que nunca fizeram questão de que esse espaço da academia se tornasse um espaço democrático. Sempre fizeram questão de ficar falando de maneira complicada, só para os seus pares, não querendo abrir, não querendo tornar minimamente aquele conhecimento acessível para o cidadão comum, para o leitor comum. Então, acho que grande parte do ressentimento vem disso, porque agora essas pessoas que falam na linguagem do povo, que falam na linguagem do leitor comum, conseguem ter um alcance muito maior, provocar um interesse muito maior e aí, consequentemente, cobrar por isso. E aí o cara fica ressentido. Eu tô aqui com o artigo dele aberto e uma das coisas que ele critica é que os youtubers, eles
fazem a crítica, vamos não chamar de crítica, então, quando fazem o comentário a respeito do livro, falam que ou se emocionaram com tal parte, gostaram muito de tal trecho, ou não gostaram daquilo, como se fosse uma conversa informal entre amigos. Quando a Flávia vai me indicar um livro, ela fala, nossa, lê esse livro porque isso me emocionou demais, isso me tocou. Qual que é o problema disso, de você influenciar as pessoas dessa forma, por esse viés? Qual é o problema de falar do livro a partir desse viés? A conversa do livro precisa ser, porque aqui ele tem um narrador assim ou assado, ou então podemos fazer uma leitura deleuziana deste autor? Não, as pessoas não querem falar. O cidadão médio, o leitor comum não quer falar do livro a partir dessa perspectiva. Ele quer falar do livro a partir do que emocionou ele, do que marcou, do personagem com quem ele se identificou ou sentiu raiva. Uma lição básica que eu acho que seu Paulo Roberto Pires e companhia não entenderam é que o booktuber não tá reivindicando pra si o lugar do crítico literário. Na verdade, ele tá cagando balde, cara, pra você que tá incomodado aí. Ele tá fazendo o trabalho dele, que é de outra forma, e ele ganha porque ele tem uma capacidade de alcançar muitas pessoas. E paga quem quer. E paga quem quer! E paga quem quer. Ninguém tá dizendo que você não... que você tem que pagar pelo espaço. Ou se você não tem dinheiro, ou se você não concorda com aquilo, simplesmente não pague, simplesmente não contrate serviço. Uma outra questão que eu acho que tem que ser falada aqui é que eles partem do pressuposto, né, essa coluna do Paulo Roberto Pires, ela parte do pressuposto do que o espaço dele, por exemplo, na revista Época ou num jornal o Globo, escrita assinada por um crítico na Folha de São Paulo, ela tem um espaço de isenção que o espaço de publi do booktuber, que é como a gente chama o espaço comercial, publicitário do booktuber, não tem. Então, será que isso é real? Será que a resenha na Folha ela é tão isenta assim? Não existe uma panelinha de escritores que elogiam a si próprios da forma mais rasteira possível? Não existe uma panelinha de críticos que só podem falar do escritor da Companhia das Letras ou das grandes editoras? Existe espaço, por exemplo, para os pequenos produtores de conteúdo, para os pequenos escritores, para os pequenos editores nesses grandes meios tradicionais? Eu vejo muito pouco. Então, quer dizer, esse espaço é realmente de isenção e o crítico que está escrevendo ali a resenha dele no Globo ou na Folha de São Paulo, ele não recebe nada por isso? Eu acho que ele não faz graça, né? A única diferença é que ele não ganha diretamente do autor, mas sim do veículo que o está publicando. Depois o escritor em questão escreveu um artigo dizendo que a grande diferença que existe entre a publicidade comum e o publi editorial, a publicidade dos booktubers, é que os booktubers não anunciam, que eles não têm um espaço gráfico claramente publicitário, porque o quadro é o mesmo, com a câmera, com a estante atrás. Bom, eu acho que tá anunciado ali, publi editorial, bem grande para todo mundo ver. Isso não é suficiente? Não dá para entender o argumento dele. E esse foi o principal argumento que ele usou para defender por que o passo do booktuber é ilegítimo e o do jornalismo tradicional não. Não dá pra entender. É que não tem como defender. Eu acho que o que ele fez é indefensável. Não, é totalmente indefensável. Eu acho que ele caiu no ridículo, deu um tiro no pé. E o e-mail foi vazado muito próxima da publicação do último livro dele. Então a gente vê que não foi à toa, foi proposital. Ele tentou fazer uma publicidade negativa. Enfim, é um autor sem expressividade no mercado nenhuma, quase. E agora todo mundo sabe o nome dele. Ele tá em vários canais do YouTube, várias revistas citaram o nome dele. Então acho que ele queria uma coisa e ele conseguiu. Mas de qualquer maneira não deixa de ser interessante o debate que essa situação, que esse episódio suscita, porque eu acho que ele diz muito sobre o Brasil, diz muito sobre o ressentimento de pessoas privilegiadas que sempre tiveram um espaço na qual elas poderiam infinitamente se reiterar e se perpetuar, e agora já existe um espaço que pode ser ocupado por qualquer um, independente da sua situação econômica, independente da sua raça, independente do que você pensa, e o ressentimento é por conta disso, porque a partir de agora pode existir uma menina que criar o canal dela dando as opiniões dela e ela ainda pode conseguir seguidores e ser remunerada por isso, e o cara fica mordido por isso.
Até o próprio Paulo Roberto Pires tem um vídeo no YouTube onde ele dá uma entrevista falando justamente sobre literatura e mercado. No vídeo ele se contradiz diversas vezes e você consegue ver que o discurso dele não está pautado em lógica ou em alguma coisa racional, mas sim num ressentimento mesmo, essa dificuldade de ver o livro como um produto comercial, como Ele diz, não, porque no final das contas querem te convencer que o livro é um produto comum. E ele não é um produto comum. Querem fazer você acreditar, mas ele não é. Ele não explica por que ele diz que o produto não é comum, né? Ele realmente não sabe se dar essa resposta, sabe? Propor uma resposta para essa afirmação. O que eu acho é que um produto, a partir do momento que ele está no mercado, as pessoas podem se relacionar com ele, nós, indivíduos, sujeitos, podemos nos relacionar com ele das formas mais diferentes. Eu, por exemplo, quando era pequena, tinha 6, 7 anos, eu tinha um bichinho desses que as crianças dormem junto, que chamava Dilinho. Eu era apaixonada por esse bichinho. Foi uma coisa extremamente importante na minha vida. Não significa que não seja um produto capitalista, produzido pelo mercado, que tem trabalho envolvido, que tem produção, que mobiliza uma indústria. Da mesma maneira o livro. Você pode ler uma obra de Shakespeare, de Tolstói, e aquilo pode te tocar profundamente, te modificar, mas não significa que ele não seja um produto comercializado, que gera emprego, que gera renda, que gera custos, precisa passar por uma porção de profissionais que onera aquele produto. Então tem que parar com isso está atrasando o mercado brasileiro. A gente está nessa situação que está por conta dessa mentalidade atrasada, que algumas pessoas que ocupam espaços privilegiados ainda ficam reiterando. Eu acho que o recado está dado. De qualquer forma, se você for ver as publicações dessas pessoas e de pessoas que defendem, foram lá defender os influenciadores digitais, você vê que o público, em geral, a massa, já está inserida no meio digital, já está vendo as coisas de outra forma. Hoje o Brasil nunca leu tanto quanto leu antigamente e com certeza é por causa desses caras. Eu acho que existe aí, enquanto algumas pessoas ficam se preocupando em desmerecer, em destratar os booktubers, eles estão fazendo um papel aí que a academia, as instituições, as universidades deveriam estar fazendo em muito maior escala. Eu sei porque eu já fiz mestrado, porque eu tenho uma vida acadêmica também, e eu sei como esse espaço é restrito, como esse espaço, as pessoas não querem democratizar esse espaço, e os booktubers estão fazendo aí um papel de fomentar a leitura, de divulgar. Tem gente que nunca teve oportunidade de ler um Tolstói da vida e que pode fazer isso porque tem alguém que inspira isso, alguém que fala daquele livro de uma forma afetiva, de uma forma acessível, e inspira que essa pessoa venha a ler também. Totalmente contraproducente ficar nessa birrinha. Cada um tem o seu lugar, tem acadêmicos seríssimos, pessoas brilhantes que estão fazendo o seu papel de produzir conhecimento dentro das universidades e que, ao contrário desses Paulo Roberto Pires e companhia, fazem um trabalho democrático, também ocupam esse espaço daqui para conversar com as pessoas. Então eu acho que tem essa questão muito profunda, né, de uma academia no Brasil que tradicionalmente é excludente, que tradicionalmente é elitista, que quer manter aquele espaço só para eles e para seus pares, e que agora estão incomodados com uma nova classe que dialoga com o cidadão comum, com o leitor comum. Acho que a gente tem que pensar nisso e é uma oportunidade para a academia se repensar. Por que não vem você, crítico, que está aí reivindicando o domínio de um saber, não vem para esse espaço aqui e coloca o seu saber na roda também? Isso acontece muito no cinema. A gente tem agora vários canais de YouTube de críticos de cinema formados que estão usando essa plataforma, essa nova forma de se comunicar. Por que a literatura tem que estar ainda encastelada, exatamente. Então venham, fica um convite, venham e ocupem esse espaço, ao invés de ficar desmerecendo o trabalho de gente que está fazendo um papel importante nesse país, que é formar leitores. É isso, pessoal. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre essa polêmica. E aí, Booktuber pode cobrar, não pode cobrar pela sua resenha? O que você acha da postura do escritor que vazou esse e-mail? O que você acha da coluna do Paulo Roberto Pires, que a gente vai linkar aqui embaixo? E fica aí o convite para essas tantas reflexões que são tão importantes hoje para a gente pensar o mercado editorial, a produção e o consumo de livros. É isso, a gente fica por aqui hoje. Um beijo e até a próxima!